Olá pessoal, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero trazer sobre o momento que a gente está passando de grande desapego na nossa vida e de tirar o que já não nos serve mais. Claro que é importante a gente sempre equilibrar, a gente tira, mas respeita o que foi a caminhada até hoje. É muito importante para a gente nunca entrar em auto-julgamento, que acontece muito. E aí vem a transitoriedade da vida, os ciclos naturais que também são muito importantes, que é a questão do apego. É muito forte. Nossa mente humana, nosso ego humano é muito apegado. Essa é uma verdade que a gente tem estabelecida aqui nesse planeta. Então a gente se vê na lei da compensação, nos extremos, ou num apego total, ou aquilo ali não presta mais, e daí você joga fora e esquece tudo que você aprendeu. Claro, chega uma nova etapa, você tem que ir em frente, sim. Mas lembrar que você teve ajuda, você teve auxílio, e daí pra frente você ter o respeito. Porque assim, no momento de desapego, vocês vão ter que tomar as decisões, que é o que eu venho trazendo. Momentos de decisões. O que não serve mais para você e o que serve. As ferramentas que você já utilizou até hoje, que você sente que muitas vezes está te prendendo ainda numa caixinha. Que você ainda se sente preso, que você não consegue expandir. Aí você olha para aquilo lá, isso não serve mais. Aí você vai soltando. Item por item, assim como num jogo. A gente carrega muitas coisas, mas chega uma hora que a gente tem que abrir espaço no inventário para a gente receber mais expansão de consciência, mais conexão e também mais probabilidade da gente estar criando a nossa realidade com o nosso tempo, com a nossa linha de tempo aqui estabelecida, que para cada um é diferente. E aí vem esse momento que está pedindo para a gente desapegar de muitas coisas, porque muitas coisas a gente ainda está indo em frente por obrigação, não porque precisa, não porque quer mais, não porque deseja mais. Tá indo por obrigação. Aí se torna um grande fardo, aí você tá carregando os mortos com você. Porque tudo que é passado é morte. O passado é morto, é a morte. A vida ela tá aqui no presente. E o futuro ele funciona com as chamadas ondas que a gente vai gerando, vai criando com o observador. Só que a gente precisa estar no agora, vivendo no agora para criar o futuro. Então, o processo de criação funciona desse jeito. Então, nós temos aí esse potencial sim, só que a gente vai lá, faz a movimentação de criação, mas precisa movimentar. E muitas dessas criações são probabilidades. Aí vem as ondas de probabilidade. E para se tornar real, a vida vai te mostrar, ó, essa onda não é para você, não faz parte do seu tempo. Porque eu quero trazer aqui hoje também que todos nós, cada um tem o seu tempo. É uma onda, tudo no universo é uma onda e a velocidade vai diminuindo e cada um vai vibrando numa velocidade diferente. Isso não torna ninguém melhor, ninguém pior, isso não existe. São só velocidades que a gente escolheu para essa roupagem ou que nós estamos atualmente. E às vezes em outro planeta a gente vai estar numa velocidade menor do que o nosso irmão, que hoje em dia eu estou numa velocidade maior e ele menor, mas está tudo certo, porque no final das contas tudo se balanceia no universo. Então por isso que não existe melhor e pior. Aqui às vezes eu posso estar vibrando numa velocidade de 120, meu irmão a 100, mas lá no outro planeta é o contrário. Então não se existe julgamento. E também a gente tem que começar a entender a nossa onda, porque nós temos a nossa onda, a nossa vivência, o nosso tempo. Há tempo para tudo, a gente, cada um tem o seu tempo. Nós somos, cada um carrega a sua linha de tempo, a sua linha de tempo, tá? Então a gente entendendo isso fica mais fácil. Porque daí a gente não se perde, porque nós, senão a gente cai no tempo coletivo, se prende. A gente tem aí o exemplo do calendário gregoriano, que se você se prende a ele, nossa, você cai em toda a vibração do externo, que é muito forte. Então tem as camadas que a gente vai saindo. Aí chega uma camada que você sobe, aí você vai ter que ir largando todas as camadas, porque chega o momento da iluminação. E aí você tem que viver o seu tempo.
Aí não é o tempo não vem mais do externo, você tem o seu próprio tempo. Claro que a gente se utiliza do tempo aqui como ferramenta, mas você não se prende mais. Ah, no coletivo está acontecendo tal coisa. Vou dar um exemplo. Ah, hoje é feriado de Dia das Mães. Aí vai ter uma onda do coletivo, energeticamente, tipo uns impulsionando a vibrar daquele jeito, naquela vibração coletiva. Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é boa, mas vai te impulsionar a vibrar naquela energia. Aí chega um momento que você, estando individualizado, você tem a sua própria onda, o seu próprio tempo, e aquilo ali não faz sentido para você. Não quer dizer que você é do bem, você é do mal, não, só não, você não está sentindo de entrar na onda generalizada. Então você pode utilizar para fazer as comemorações, fazer as movimentações do seu jeito. Só que daí você não entra no coletivo. É sobre isso. Aí você respeita o seu tempo. E a gente não é criado, a gente não entra nos eventos criados aí pela grande mídia. Então nós temos camadas. E a gente vai ter que ir soltando. É como o joguinho, eu gosto de usar esse exemplo. Eu tenho um jogo que eu gosto muito. Mas chega naturalmente, com o ciclo natural, vai chegando um momento que vai ficando desgastante. Ah, não, não quero mais. Aí solta. Mesma coisa as ferramentas. Às vezes um livro, às vezes uma meditação que te ajudou por muito tempo. Eu mesmo faço os atendimentos, ativações, tarô, essas coisas. E eu digo para vocês, é momentâneo, funciona ali, mas depois, sei lá, passou um mês, você já mudou. Você, se você se permitiu, claro, você já avançou, você já não é o mesmo. A sua onda vibracional já teve nem sequer uma alteraçãozinha, ela teve. Mesmo que às vezes a gente força para não avançar, mas uma alteraçãozinha teve. Então nada é para sempre. Então a gente tem que entender isso. Só que também a gente precisa entender o planejamento de cada um, cuidar da nossa linha de tempo, de nós. Por isso que eu venho trazendo sobre o julgamento. Não se julgar, não se culpar, porque assim, se você também, sei lá, você começou no espiritismo ali, no kardecismo, e daí você lê, você se apega muito àquilo. Só aquilo, sabe, vira doutrina, assim como tem vários tipos de religiões. Aí você se apegou àquilo. Aí chega um momento que você sente de largar. Mas aí você ficou 20 anos ali. Você também não vai demonizar aquilo ali. Ah, não, eu perdi 20 anos da minha vida naquilo ali, e se culpando, se julgando, eu podia ter me libertado antes. Não, foi no momento certo, aquilo ali te ajudou a ter maturidade. E vem também do planejamento de cada um. Tem pessoas que vão, o planejamento é ficar às vezes a vida toda, vou dar um exemplo na crença evangélica, ali de Cristo, mais bíblico mesmo, não tá, não tem nada de errado, ela tá vivendo a realidade dela. É importante a gente entender isso, porque a gente precisa focar em nós, no nosso tempo, e parar de olhar pro dos outros, tá? Porque a mente ela vai adorar puxar pra gente olhar sempre pro agueiro do outro, não olhar pro nosso gramado, tá? Então a gente precisa olhar para nós, pro nosso gramado, pra nossa linha de tempo. Aí você vai começar a fazer essas escolhas, esse é o momento, tá? Eu faço essa meditação há um ano, essa prática há um ano, 2 anos, mas eu tô sentindo que tá na hora de largar. Você pode largar. Se você tá sentindo, mas é aquilo, a gente tem a hora certa. Então você tá sentindo muito forte que, já tá virando uma caixinha, isso tá te prendendo. Chega a hora de você expandir, porque a vida é expansão. O desapego ele faz parte da vida, nada é para sempre. Claro que é como eu expliquei, das questões. Para cada um vai ser um tempo diferente, porque você tem o seu tempo. Mas não, a gente não pode procrastinar, a gente precisa ir em frente, sabe? Ir caminhando com as próprias pernas. Claro, a gente tem o respeito, sim. A gente não se julga, não, eu passei por aquilo, aprendi muita coisa. Mas também eu estou aberto a atualizar aquilo que eu aprendi. Porque tudo que é verdade hoje, em algum momento, amanhã, no futuro, pode se tornar mentira ou errado. Porque foi a minha verdade agora, só que quando eu avançar no tempo, avançar a minha consciência, eu vou entender, nossa, foi verdade para mim, mas não é mais aquela verdade. Então, é o que eu trago sempre. Minha verdade de hoje não é a minha verdade de amanhã, porque a gente está sempre mudando, querendo ou não. A vida vai fazer a gente mudar. Claro que tem a velocidade, como eu falei. Então, aí também a gente precisa entender. Tem momentos, eu tenho uma energia mais acelerada, geralmente de fogo, muito forte, que eu trago para vocês, mas tem momentos que eu preciso
Ah, é uma estrada com buraco, uma estrada de chão, que não dá 60 por hora. Não vou poder colocar a velocidade máxima, então vou indo tranquilo, porque a gente precisa respeitar as ondas, é como o nosso coração. O coração sobe e desce as ondas do nosso coração, batidas. Então, tudo funciona em onda. E a gente entendendo como funciona a nossa e desapegando. Então, a mesma coisa dos vícios, que é tão. Que a gente sabe que o planeta todo tem muitos deles no campo. Ah, vício em cigarro, vício em drogas, seja lá o que for, em telas. Tudo que é vício é um problema, sim, claro. Mas no fundo está ensinando uma grande lição para nós, para as pessoas, tanto faz. Mas tem a hora de largar. Então é a mesma coisa um livro, se você está sentindo. Se você não está sentindo, você continua. Você não está errado. Só que tem um momento que você sente, a sua alma está te avisando que você precisa largar algumas coisas para poder receber o novo, para trazer o novo, porque a gente, principalmente dessa egrégora, pessoal, a gente precisa se propor a trazer o novo e não a repetição, mas cada um é uma caminhada, não existe julgamento, não existe melhor e pior. Então, se você está sentindo, tá na hora de largar isso, aí você larga essa ferramenta. Usei o martelo aqui para construir a casa, mas está na hora de aposentar ele, eu não preciso dele, mas eu entendo que ele foi importante. Aí você solta essa ferramenta e você vai expandindo. Então é o momento de decidir. É o momento de se permitir expandir. Porque as ondas de probabilidades elas só se tornam reais quando a gente está presente. Então, para a gente construir o futuro, a gente precisa estar no agora, no nosso agora. Então, cada pessoa tem o seu tempo. E por isso que eu trouxe a quebra do tempo, falo bastante sobre o tempo, enquanto a gente não entender que o tempo ele não é coletivo, tá? O tempo ele não é coletivo. A gente foi inventado ferramentas para nos prender num tempo coletivo, mas cada um tem o seu tempo. Há tempo para tudo. Então a gente precisa entender isso. Que às vezes o seu tempo não é o meu tempo não é o do meu vizinho. E aí a gente vai entendendo que não tá todo mundo no mesmo tempo, na mesma linha de tempo. E tá tudo certo. A nossa linha tem nosso planejamento, como nós decidimos viver. Porque nós temos livre-arbítrio, fizemos as escolhas antes de descer aqui, sim. Então aí a gente vai expandindo. Então, e muitas vezes essas caixinhas que a gente precisa sair, que você se coloca, igual, vou dar o exemplo, eu uso a nomenclatura, eu sou vegana, aí eu me coloco numa caixinha, não. Eu uso essa nomenclatura que fica mais fácil porque a gente não precisa resumir. Mas eu não sou essa caixinha, dessa massa coletiva. Não tenho os mesmos pensamentos, tudo. A gente não precisa disso. A gente pode usar das ferramentas, a gente deve usar das ferramentas sem elas se tornarem nós. Então a gente precisa fazer esse balanço, precisa conseguir quebrar caixinha por caixinha, porque mas é aos poucos, é gradativo, porque assim a gente vai expandindo até encontrar seu tempo. Então por isso que a quebra do tempo é o mais importante. Quebra do tempo ilusório. A gente se utiliza dele como uma ferramenta para se localizar aqui, mas a gente não se apega. Então você vê que é usado muito dos feriados. O carnaval é um grande exemplo, vários tipos de feriados para induzir as massas a fazer coisas. Natal para comprar desenfreadamente, aí todo mundo fica quebrado no começo do ano. Mas é aquilo. Você, estando individualizado, você pode aproveitar se você quiser esses momentos. Você tem a escolha, mas aí você tem a escolha. Não é que você não pode isso, não pode aquilo. Não, a gente precisa fazer o que a gente está sentindo. Aí você vai lá e você está consciente, você faz porque você quer, não porque o consciente está mandando você fazer. A energia do inconsciente está jogando tudo ali, essa pressão em você que você deve fazer isso e aquilo. Aí você tem autonomia sobre a sua energia. Aí você faz as movimentações que para você são interessantes. Então é o momento de começar a largar as ferramentas que a gente não precisa mais. Começa a soltar tudo, solta tudo, o desapego é importante. O desapego vem com aceitar os finais de ciclos, aceitar que ciclos têm fins. E eles vêm naturalmente, como eu expliquei.
Eu jogava e antes de despertar já tava dando um desânimo com o jogo. Naturalmente acabou aquele ciclo. E às vezes a mente apegada vai tentar fazer você voltar. Eu lembro quando eu despertei ainda, tava com o videogame de vez em quando vinha a mente, vou aqui meia horinha eu entrava, era insuportável, porque não era mais o que eu queria. Então, a gente entende que tem um apego mental. Então, muitas coisas aqui levam um certo tempo para a gente conseguir incorporar e esse tempo a gente precisa nos dar. Tá, eu tô saindo, sei lá, dessa religião que não tá mais servindo para mim, me colocou em caixinha, saindo dessa crença, esse paradigma, tô precisando expandir, tô precisando avançar, porque chega um momento que a gente tem que sair, corpo, alma e espírito, a gente precisa sair da terceira, subir para a quarta. A quarta é só uma passagem para a gente chegar na quinta, que é o processo de iluminação. Quando a gente se ilumina, a gente vive em quinta dimensão, essa é a verdade. E não é porque a gente vive em quinta dimensão que as outras dimensões vão deixar de existir. Não, são todas interpenetradas umas nas outras, tá? Então, a gente vai continuar vendo, visualizando. Só que a gente não é o coletivo. E mesmo na quinta dimensão ainda vai ter as caixas, pode ser maior, mas daí você vai ter que ir quebrando porque a gente está no começo da regeneração ainda. Até ficar plenos. E aí é nosso tempo. Eu já me iluminei, vibro na quinta dimensão. Só que eu estou no processo de regeneração, ainda não consegue sustentar, assim como o Gaia. Por isso que Gaia não consegue sustentar, porque ainda não está na regeneração plena. Então, vai ter muita coisa para quebrar, para se regenerar, para você se regenerar para quem você é. Então, é muito importante, sim, nós nos permitir desapegar. Desapegar. Porque a gente se apega a muitos conceitos do que somos nós e muitas dessas crenças, dessas ferramentas acabaram se tornando a gente. Então, é o que eu venho trazendo. A gente vai precisar equilibrar o lado humano e o lado espiritual. Essa é a verdade. A gente não vai conseguir ser só uma coisa. A gente vem com o propósito de ser corpo, alma e espírito, tudo. Porque o todo é tudo. Aí não se tem inimigo, não se tem julgamento, não se tem preconceito. Aí você anda conforme você sente, conforme o seu tempo. E aí você vê, por isso que muitos sábios antigos, a gente pega essas metáforas para trazer para ensinamento, a gente não se apega a elas. Eles eram calmos, tranquilos, porque eles entendem que cada um tem o seu tempo. Cada um tá andando da sua forma. E vai achar as pedrinhas que for para achar. Cada um do seu jeito, na sua tranquilidade. Às vezes vai precisar puxar o 120, às vezes vai precisar andar numa marcha mais devagar. A gente precisa aceitar a transitoriedade da vida. Não se apegar, não vai ter uma linha reta. É isso aqui, é como eu trouxe no outro vídeo. O equilíbrio, às vezes a gente perdeu o equilíbrio faz parte pra gente buscar uma coisinha aqui que a gente precisa, outra coisinha ali, aí a gente tem o centro para voltar. Isso é muito importante. E a gente entender, esse conceito é muito legal, que às vezes a estrada precisa de uma velocidade, tem a plaquinha ali que não pode passar, você não pode dar ruim. Então a gente precisa nos respeitar aí, não é sobre o respeito externo, respeitar a nossa velocidade, o nosso tempo, com carinho, com amor, mas também em bancar as suas decisões é muito importante. Decidir e a vida vai testificar. Você não precisa ficar com medo de, senti de fazer isso aqui, não sei se é certo ou errado, a vida vai mostrar, vai vir as certificações se é para você fazer ou não vai vir. É só confiar. Confia, solta, faz a movimentação e mesmo que você faça uma movimentação dita errada, você experienciou, você aprendeu com aquilo. Aí você, querendo ou não, quebrou um pouquinho da sua Matrix, porque cada um carrega a sua Matrix interna, porque nós escolhemos aqui estar aqui e nós ajudamos na criação da Matrix, essa é a verdade. Então, por isso que eu sempre trago arcondes, essa galera, a gente usa como metáfora, mas está tudo dentro de nós. Nós temos a nossa parte arconte, reptiliano, draconiano, nossa parte ali dos anjos, dos arcanjos, nossa parte crística, búdica, todos nós temos essas partes. E elas todas devem ser olhadas. Então a gente não pode culpar, porque se ainda existe a Matrix,
Ah, porque eu tenho uma partezinha. Só que daí também vem um extremo. Não é tudo que acontece lá fora que é culpa sua. Na verdade, muitas vezes o externo, principalmente através das telas, vai se utilizar do campo para te puxar, que é o que eu falei. Ah, no Natal, Ano Novo, os feriados, e sempre você vê que é a mesma coisa, com roupagens diferentes. Então a gente entende como funciona o controle das massas, tá? Então é um momento de desapego muito forte, sim, para você entender qual é o seu tempo. Porque é o seu tempo que importa. Seu tempo, a sua trajetória, a sua caminhada, daí você não se julga. Você vai passar por ferramentas, por experiências, sim, mas chega um momento que você tem que soltar, larga ela, senão ela se torna você. Aí você acaba se tornando uma ferramenta, você acaba se perdendo também. Então por isso que é a gente encontrar o nosso tempo, encontrar o que nos faz bem. E é como eu trago, pessoal, eu trago sempre uma das ferramentas que eu utilizo, que é o meu corpo físico, é o yoga muito. Mas tem dias que eu não quero fazer, que o meu corpo não quer fazer. Então eu vou lá e faço outra atividade. Porque naquele dia não é o que o meu corpo precisa, então a gente só precisa escutar o nosso corpo, tá? Claro que a gente precisa nos manter saudável, porque senão também a gente cai na procrastinação. Então é a balança, a gente tem que ficar no equilíbrio, vai pegando uma coisinha de cada lado para não ficar louco, tá? Porque a gente precisa viver na matéria. E isso é muito importante. É o 50-50. Porque espiritualidade é isso. Você só consegue estar 100% espiritual quando você vive na matéria sem ser condicionado. E a gente vive um novo tempo. Então, se muitas práticas antigas não funcionam para você, que a gente pega ali muito do Oriente, do Antigo Oriente também, que é muito interessante. Só que a gente vive um novo tempo. Então, se muitas práticas não são para você, calma, não se estresse, não briga com você mesmo, não se julga se você não entende. Vai se conectando, vai buscando internamente, não precisa correr desenfreadamente, que você vai achar as práticas que para você funcionam. E pode ser coisas novas, pode ser coisas que ninguém fala, porque não existe listinha de bolo para a gente se iluminar. E aí, quando nós nos iluminamos, nós vibramos em quinta dimensão, a gente só não pode esquecer disso. E aí, quando eu começo a comprar as histórias que me vendem, acontece a queda. Por isso a gente vive repetindo a queda de Lemúria, porque assim, isso acontece comigo, pessoal, várias vezes eu tenho que estar voltando, é o que eu falei, o centro, até a gente conseguir estabilizar, a gente está regenerando. Então eu alcancei já o meu processo de iluminação. Mas o que que acontece? A gente vai lá e compra histórias, compra ideias e muitas vezes é aquilo que eu falei, dá uma fugida e repete a queda de Lemúria. Muitas vezes proposital, porque enquanto a gente está no regenerado, a gente não estabiliza, a gente precisa buscar, sim, partes nossas, que também estão no externo. Então, a gente também não pode ficar com medo de dar essas quedas. É cair conscientemente, como eu trouxe. Cair no inconsciente consciente, como eu trouxe naquele vídeo de adentrando no inconsciente. Quem sentir, assiste que tá bem bacana, que eu explico o desdobramento. Porque a gente vai precisar descer, muitas vezes cair sim, fazer o trabalho da luz, que às vezes vem, vamos precisar ir lá no umbral. Vamos lá, só que a gente desce consciente. Então daí a gente sabe, opa, agora eu volto. Agora eu volto pro meu centro. Volto aqui, quinta dimensão, mas eu sei que eu vou ter que descer de novo. Mas eu não esqueço. Então várias vezes a gente tem que relembrar do nosso processo de iluminação para, opa, voltei, porque a gente já se iluminou, então tem uma parte nossa que está ancorando para nós ali. A quinta dimensão já. Então, é a gente estar ao máximo possível, sim, vibrando já. Só que tem momentos que a gente vai precisar buscar partes nossas. Esse é o nosso trabalho. Quem é luz de verdade, esse é o trabalho. E a gente não pode ter medo daí. Ah, tô com medo do reptiliano, tô com medo do obsessor, do mago. Não, a gente não pode ter medo dessas coisas. São partes que a gente se propôs a buscar. Então a gente só tem medo quando a gente está no inconsciente. Que daí o nosso corpo tá avisando. Ó, tem alguma coisa errada, só que a desconexão está muito grande, aí o seu corpo avisa e você não consegue entender.
O que que é? Então, primeiro a gente sai do coletivo, sai das ferramentas, sai das caixinhas e começa a adentrar no seu tempo. Pra gente parar de repetir a queda de Lemúria, pra gente parar de esquecer que já é iluminado. Só que a gente primeiro precisa acessar sim o processo de iluminação. Só que não é correndo, não é desenfreado, igual eu falei para vocês no outro vídeo passado. É natural. A gente vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa para você ter esse acesso a essa consciência, tá? É nunca se julgar, nunca se culpar, nunca se maltratar. Porque aqui eu trabalho em equipe, igual o meu personagem Caleb e o meu eu superior Kawaki. Tem que trabalhar em equipe. O meu lado humano tem que estar equilibrado com o meu lado espiritual, senão o lado humano não vai querer servir o espiritual, porque a gente não pode ter um mestre ali com um chicote no lombo. Não, a gente está livre. Liberdade é isso. É poder conversar internamente. Porque se a gente não consegue conversar internamente, a gente não consegue conversar externamente. Isso é o que mais acontece. Aí nós viramos os doutores da lei, os donos da verdade. E nós não temos verdade. Nós podemos ter a nossa verdade aqui e agora. Mas amanhã pode ser outra verdade. A vida é transitória. A vida é mutação. A vida muda o tempo todo. Então não se prendam em caixinhas, não se prendam em conceitos, em livros. Claro, se você está sentindo, você sente às vezes, tem que continuar aqui na Bíblia mais um tempo, tudo certo, não é errado. Eu uso para fazer consulta, só que é uma ferramenta que eu uso. Eu utilizo a ferramenta e não é de mim. Agora, quando você se apega à ferramenta, você se torna ela. E não são só ferramentas, são crenças, são ideias, concepções, atitudes que você toma no seu dia a dia que você vê que você repete. E aí machuca-se o seu coração. E aí não consegue andar, tá? É um vídeo pra gente refletir, sentir uma energia bem calma, assim, pra trazer esse vídeo, bem tranquila, como eu falei. Tem ondas que eu puxo o acelerador, tem ondas que eu preciso. Não, é momento de suavizar um pouco e de uma forma mais tranquila, mais calma, e faz parte da trajetória. A trajetória é assim. A gente se utiliza do campo e não deixa o campo se utilizar de nós. Essa é a verdadeira vibração de quinta dimensão. Vamos parar de repetir a queda. Se iluminou, esteja consciente só que você tem o seu tempo, que às vezes você vai precisar descer, mas é só estar consciente, mesmo na descida. Não é ruim. Não vai ser sempre só luz, pessoal. Isso é uma ilusão. Isso é uma grande ilusão que venderam para a espiritualidade. É a gente estar olhando, dominando, observando. Porque cada um tem a sua jornada, o seu tempo, cada um tem o seu espinho na carne. Basta a gente não julgar nossos irmãos. Não nos julgar, não nos culpar. Não fique nunca nessa paranoia, fiquei tanto tempo preso em tal coisa. Não, foi o tempo necessário, porque você tem o seu tempo, tá? Esse era o vídeo de hoje. Eu desejo tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tá, pessoal? Namastê.